Oi, eu sou a Gabi Almeto e esse é mais um vídeo sobre escrita, onde eu trago algum aspecto da escrita para ajudar vocês, para vocês conhecerem mais ou melhorarem a escrita. O tema de hoje é epílogo. Como no vídeo anterior a gente falou um pouquinho do prólogo, o que acontece antes do primeiro capítulo, eu achei nada mais justo trazer o que acontece depois do último capítulo pra gente. A gente vai começar aqui com o básico, o que é o epílogo. Ele vem com o intuito de dizer o que acontece depois do fim, do último capítulo. O que aconteceu com nossos personagens depois do primeiro beijo, o que aconteceu depois que a guerra foi vencida ou que o vilão foi derrotado. Ele vem com o intuito de trazer as coisas do futuro, para contar um pouquinho pra gente o que aconteceu com esses personagens que a gente estava tanto ligado. O epílogo não é o único tipo de texto que pode ser encontrado depois do último capítulo. Existe mais um tipo chamado pós-fácil, que não é a mesma coisa, não confundam. O pós-fácil ele pode ser tanto do autor ou de alguém conectado à obra, trazendo uma explicação ou algo do gênero. Vamos pegar um exemplo prático dessa vez, porque eu lembrei de um livro que eu tenho que tem um pós-fácil, que é O Retorno dos Lights. No final do livro aqui, a gente vai ter o pós-fácil, que vai contar um pouquinho da história de como esse livro foi feito. Vai ser aqui que a gente vai descobrir que, na verdade, todas essas histórias não foram escritas pensando no universo de Anne, mas isso é papo para outra história. Esse texto foi escrito por uma editora ou alguém ligada à produção desse livro, e ela está contando algo sobre a obra. Nada diretamente ligado à história, não está contando uma história, apenas falando sobre ela. Não é todo livro que precisa de um epílogo. Tem algumas histórias que, honestamente, não precisam, o capítulo final tá ótimo, mas outras pedem um gostinho a mais. O importante é quando saber usar. O epílogo ele pode ser usado para trazer um personagem secundário que teve alguma relevância na história e você quer dar um final para ele, algo que não esteja ligado à sua história principal, mas só para dar um gostinho de fechamento, você pode usar isso. Outra forma é, sabe quando o seu livro termina bombasticamente? Quando tem uma guerra gigantesca, quando tem drama, morte, plot twist, seu livro acabou assim e o leitor tá... O epílogo vem como uma doce brisa no coração do leitor, para dizer que, olha, tá tudo bem. Ou para dizer, deu tudo errado, tá todo mundo morto. E também para mostrar um pouquinho das consequências, boas ou ruins, do que o seu último capítulo trouxe, do que essa história trouxe. Ou também o epílogo pode ser um gancho se você está trabalhando com uma trilogia ou uma série de livros. Por exemplo, no último capítulo do seu livro, o herói conseguiu vencer o vilão. E no epílogo vai mostrar que talvez ou o vilão sobreviveu, ou a ideia dele ainda está viva, ou o surgimento de um novo vilão. É um exemplo bobo, tá? Mas aí vai mostrar para o leitor que essa história não acabou. Um ciclo acabou, mas outro está se iniciando e vai ter uma continuação. E como escrever um bom epílogo? Como saber que você está fazendo uma coisa legal, uma coisa boa e não algo ruim? Ou que deveria ser o seu último capítulo e não um epílogo? Como diferenciar isso? A primeira coisa, eu já falei um pouquinho antes, que é mostrar os impactos, as consequências da história em seus personagens. Boas ou ruins, o que aconteceu com eles, o que mudou. Mostre isso no epílogo depois de um salto temporal de algum tempo. Você pode também trazer um pouco mais de informação do seu mundo no epílogo, mas você tem que tomar muito cuidado, porque se você avança muito na história, talvez você crie uma ponta solta sem querer e um gancho que você não pretende pegar para fazer mais um livro. Então esse é um ponto que você tem que tomar muito cuidado. Você pode colocar mais informações do seu mundo, dos seus personagens, mas não o suficiente para dar um gancho. Um exemplo que eu não vou lembrar o nome do livro, mas eu lembro que uma vez eu li, é uma história de um casal que lutou muito para ficar junto, tiveram seus 2 filhos e viveram felizes para sempre. Olha que lindo! Só que no epílogo pula um salto de temporal, os seus filhos já estão adolescentes e a filha dele tá super problemática e o livro acaba assim. É um gancho, mas não tem continuação. Então, não façam isso. É horrível. E por último, você pode fazer assim como no prólogo e dar um novo ponto de vista para a história. Só que no epílogo você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado de escolher uma pessoa que o público já conheça. Porque imagina um personagem novo, do nada, e você pode correr um risco muito grande de criar um gancho desejado na história. E, assim, ninguém gosta de terminar um livro com uma ponta solta, né? Agora, e o que a gente não pode fazer no epílogo? O primeiro ponto é, epílogos são para dar um gostinho a mais da história, não para fechar pontas soltas. Então, se o seu prólogo você usa para fechar alguma coisa que ainda não foi fechada, algo importante da história, eu vou pegar o exemplo de Pequenos Desejos, um livro que eu escrevi antes de estudar isso, por isso eu tenho um erro. O meu epílogo, ele deveria ser o capítulo 11, porque a história ainda não terminou, eu não fechei a principal ponta
e eu usei o epílogo para fechar. Eu tenho que editar isso, na verdade, para mudar. Não é difícil, é só colocar em vez de epílogo 11, mas eu tenho que mudar isso. O epílogo, ele vem como um plus para sua história. Então, se você o tira e a sua história perde o sentido, isso não é um epílogo. É um capítulo, então mude e coloque um novo epílogo se precisar. Agora, se mesmo sem o epílogo, sua história continua com sentido, continua fechada, então tá lindo, maravilhoso, parabéns. Não crie algo muito longo. Lembra que esse é apenas um gostinho do futuro. Não é algo que vai estar ligado à sua história principal. Então algo muito grande pode acabar entediando o seu leitor. A gente não quer um leitor entediado, principalmente no final do livro, depois que ele cruzou toda uma jornada, entediar no último capítulo não é legal. E a última e mais importante dica é: não é obrigado a ter um prólogo. Nem sempre uma história vai precisar de um prólogo. Você tem que olhar para o seu texto e pensar: algo que eu posso dar um plus, dar um gostinho a mais para o meu leitor? Se a resposta foi sim, parabéns, faça um epílogo. Agora, se não precisa, não tem por que você colocar um texto aleatório só porque você acha que precisa. Essas foram as minhas dicas de hoje. Se você concorda comigo ou discorda, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que vai me ajudar bastante. Compartilha esse vídeo que todo mês a gente tem uma dica de escrita diferente. Compartilha esse vídeo com um amigo escritor que você acha que vai gostar de conhecer esse vídeo. Vai me seguir nas minhas redes sociais e conhecer meu livro Pequenos Desejos. Até o próximo livro. Não, até o próximo vídeo. Tchau!